Aconteçam. Consulte na sua escola a data da realização da prova. Saiba mais em gov.br/INEP. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A campanha nacional de vacinação contra a Covid no Brasil ultrapassou a marca de 90% da população-alvo com a primeira dose da vacina. Com o avanço da imunização dos brasileiros contra a doença, 9 estados já ultrapassaram esta marca: Santa Catarina, Roraima, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, isso se deve à política do governo em adquirir logo de início mais de 550 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Dessas, mais de 378 milhões já foram distribuídas e 314 milhões foram aplicadas graças a um forte programa de imunização. De acordo com o Ministério, das mais de 314 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas, 159 milhões de brasileiros iniciaram o ciclo vacinal e 140 milhões completaram o esquema com a segunda dose ou dose única do imunizante. Com o envio de doses de reforço, 14 milhões de brasileiros já reforçaram a imunidade com a dose adicional ou de reforço. Para 2022, mais de 354 milhões de doses estão garantidas para dar continuidade à campanha no próximo ano. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. Alô Bandeirantes, 11 horas 35 minutos. Grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook, mais uma edição do Nossa Área. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração. E o primeiro destaque é da Ponte Preta. Repórter Antônio Lupe chegando na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. Ainda sem atualização a respeito das renovações de contrato sobre os atletas que interessam e podem permanecer na Macaca para a temporada do ano que vem. Felipe Albuquerque fez sim, e também Marco Júnior. Fábio Sanches também ainda não teve o contrato renovado, mas interessa ao departamento de futebol da Ponte Preta. Daqui a pouco recebi mais uma dica do novo coordenador de futebol da Ponte Preta, que ainda não foi oficializado. E para quem não teve a oportunidade, vamos ouvir o Leonaldi, que ontem conversou ao vivo conosco no Bandeirantes Esportiva. E agora, o destaque do Bugre, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo Band por aí, Marcos Tudo Luiz. bem, né, Júlio? Um abraço pra você, pro amigo da Bandeirantes também. Com a saída de Rafael Martins, que não renovou o contrato com a equipe do Guarani, Júlio, 2 nomes surgiram aí na lista do Guarani. Thiago Rodrigues, goleiro que atuou o campeonato pelo CSA, e Diogo Silva, que jogou pelo CRB. Coincidentemente, 2 goleiros do futebol alagoano, hein, Júlio Nascimento? A opinião do Nossa Área, Carlos Henrique, o bate pesado. Qual é o seu primeiro destaque? Um abraço pra você, Ceará. Bom dia a todos, um abraço, Júlio. Quanta emoção na Série A ontem, meu Deus do céu. Bom, São Paulo livrou a cara, não cai mais. Agora para a última rodada, Cuiabá, Bahia, Grêmio, Juventude, todo mundo com a corda no pescoço. Desses 4, 2 vão cair. E na última rodada também, para 3 vagas, tem pelo menos 8 times querendo uma vaga na Libertadores, aquela fase preliminar.
qualquer maneira, acreditem, os pontos corridos até a 38ª rodada, com o Atlético Mineiro já campeão, vai sobrar emoção. Todos os jogos na quinta-feira, às 21h30, Júlio. Glega Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Qual é o seu destaque? Um abraço pra você, Glega. Tudo bem, né, Júlio? Um abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Pra continuar falando de Série A, né? O Santos venceu o Flamengo ontem, jogando fora de casa. E eu ouvi uma entrevista do Carille dizendo: o nosso objetivo principal foi conquistado. Será que o Santos começou o Campeonato Brasileiro para não cair? Olha, Júlio, eu não concordo. Eu acho que pela grandeza do Santos, é claro que tem muita dificuldade lá, mas o Santos Futebol Clube, por toda a sua história, não vai entrar numa Série A de Campeonato Brasileiro para não cair, né, Júlio? Estes são os destaques aqui do Nossa Área, que tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, o timaço técnico de Gil Kleber, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Amigo da Bandeirantes, o seu celular molhou, quebrou ou trincou? A Campinas Celulares consertou. É a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Se o seu aparelho precisa de algum reparo, eles resolvem para você. Tem também acessórios eletrônicos para smartphones, tablets e muito mais. Em Campinas, tem Campinas Celulares no Cambuí, no Supermercado Enxuto, no Shopping Dom Pedro, no Dalbem de Barão Geraldo, no Dalbem Mansões e também no Dalbem Valinhos. Centro de Dayatuba, Centro de Sumaré também tem Campinas Celulares. Na cidade de Sorocaba você encontra no Shopping Esplanada e no Shopping Cidade. Em Mogi Guaçu, no Shopping Buriti. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Bragança, no Shopping Garden. Em São João da Boa Vista, no Boulevard Vista. E também em Tupéva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares você também. A partir de R$100 mil, com financiamento de até 70%. Confira mais informações no site campinascelulares.com.br e siga no Instagram, @CampinasCelularesFranquias. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa Montes Claros sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região. Tem nome: Pastéis
Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo, pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Nenhum grande atleta acorda um dia dizendo: este ano eu vou ser o melhor do mundo. Os grandes, os maiores atletas olímpicos, medalhistas extraordinários, querem ser melhor do que o dia anterior. Os campeões treinam continuamente para aperfeiçoar seus atributos e seus talentos para melhorar um pouco todos os dias. Assim se tornam vencedores. É o jogo do progresso permanente. O objetivo diário é ser melhor 1% a mais e aí no dia seguinte mais 1% até chegar o momento que será campeão. No ano novo que está chegando, na sua atividade, melhore um pouquinho a cada dia. Tudo vai dar certo. Feliz 2022 com base e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as Óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra. O melhor pastel. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Muito bem, vamos lá com informações da Ponte Preta. Chegando o repórter Antônio Lupe aqui na Bandeirantes, atualizando tudo na Macaca. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um abraço para você, para todos que estão acompanhando o Nossa Área. Começa o Boletim da Ponte com uma entrevista, né, que nós fizemos ontem com o volante Leonaldi, um dos destaques da Ponte, apesar da temporada não tão boa da Macaca em 2021. Leonaldi, formado na base do Taubaté, veio para a Ponte Preta também, para as categorias de base, só que já foi direto para o profissional e terminou o ano como um dos artilheiros da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. O volante fez uma avaliação da sua temporada e também falou da importância da presença do técnico Gilson Kleina para o ano que vem. Eu fico feliz de poder ter feito uma boa temporada, né? Ajudando com gols, jogando bem, tanto
profissional, agora que eu fui deslanchar, né, para poder fazer gols, que na base eu não era muito acostumado, agora tô acostumando e tô gostando. E foram 5, né? Inclusive você ficou ali próximo do Rodrigão, do Moisés, entre os artilheiros da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Léo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre sua carreira. Você é natural de Pindamonhangaba, começou no Taubaté, mas eu queria que você falasse um pouco mais como começou a sua relação com o futebol. Se foi ainda em Pindamonhangaba ou em outro lugar, até chegar no Taubaté e hoje na Ponte Preta. Eu comecei aqui numa escolinha que chama Ferroviária. Comecei com 8 anos de idade, comecei treinando aqui no campo, fui para São José para poder jogar campeonatos mais fortes, né? Porque o campeonato pindense aqui não era muito disputado. Aí com 12 anos eu cheguei na base do Taubaté e comecei a jogar o Paulista. Foi lá que eu segui até os meus 18 anos e fui para a Ponte depois da Copa São Paulo de 2020. Você chegou a jogar profissionalmente no Taubaté? Cheguei, eu disputei a Copa Paulista em 2018 e o Paulistão Série A2 de 2019. Entendi. Você também teve, pelo que eu andei estudando um pouco mais de você, uma experiência fora do Brasil. Como é que foi isso? Eu tive uma passagem de 2 meses em Portugal, né? Foi em 2019, no mês de 2019. Foi uma experiência que foi muito boa para mim. E deu para eu evoluir bastante, tanto minha maturidade sempre fora de campo, porque eu fui sozinho, acabei indo sozinho para lá e foi muito importante para mim esse período lá, treinando e vivendo, né, em país de outra cultura e tudo mais. Quando a Ponte, realmente a coisa apertou no meio do caminho, né, no meio do campeonato, que eram muitas contusões e de uma hora para outra vocês começaram a reagir no campeonato. Eu queria que você falasse da importância do Gilson Kleina nessa reviravolta da Ponte no campeonato, Léo. O Gilson foi um cara fenomenal nessa virada de chave, nossa. Ele sempre passou muita confiança pra gente, confiança no trabalho, confiança na nossa qualidade, né? Dentro de campo, dentro e fora. E ele sempre passou confiança pra gente, para que a gente pudesse executar nosso trabalho da melhor maneira, né? Com qualidade e com vontade de entrar em campo para ganhar os jogos, sair com os 3 pontos. Ô, Léo, eu queria até saber de você não fez a base 100% na Ponte, mas claro que você participou também em alguns momentos aí com jogadores sub-20, né? O Thiago Lopes, que teve mais oportunidades, agora recentemente, o Jean Carlos. Como é que é a amizade aí dos jogadores jovens na Ponte Preta? Quem que você, desses jogadores assim, tem mais contato? E como que é o relacionamento de vocês no dia a dia da Ponte Preta? O nosso relacionamento é muito bom, muito bom. A gente morava ali no alojamento, né? Eu, o Thiagão, o Pedrinho, o Jean. Aí subiu, nesse final de temporada, subiu o DG, o Igor Maduro voltou de empréstimo do Inter de Limeira. Nossa relação foi sempre muito boa ali, a gente ajudava um ao outro, né? Tava ali no meio, treinava à noite na academia, que é lá que a gente ia, às vezes, e a relação sempre de amizade mesmo, de irmandade. Eu tenho mais uma pergunta relacionada à permanência do técnico Gilson Kleina no comando técnico da Ponte para 2022. A gente sabe, Léo, o quanto é difícil, né, os atletas que vêm da base ocupar uma vaga no time principal. E quando isso acontece, é natural que o processo aconteça, assim como foi com você e outros jogadores da base. Eu queria que você falasse o quanto a permanência do Kleina para o ano que vem dá uma certa tranquilidade, um pouco de confiança para esses jogadores que tiveram poucas chances na Série B e que podem ganhar mais oportunidades no ano que vem. Bom, o Gilson ele sempre passou confiança, né, pra gente, pros mais novos, deixando a gente jogar
E fico feliz dele gostar de mim, gostar do meu estilo de jogo, podendo estar ajudando a equipe, né? E eu tenho certeza que vai ser um ano de muitas alegrias para Macaca. Bom, esse é o Leonaldi num bate-papo que nós tivemos ontem com ele, volante da Ponte Preta, tem contrato até 2024 e, é claro, vai fazer parte do elenco que vai disputar o Campeonato Paulista no ano que vem. Macaca estreia contra o Palmeiras, fora de casa, jogo inicialmente marcado para o dia 26 de janeiro. Em relação às atualizações a respeito das renovações, por enquanto, a Ponte ainda não se manifestou. Aguarda o término do Campeonato Brasileiro da Série A. 3 jogadores aí são prioridades: o Albuquerque, lateral direito, o Fecim, que pertence ao Corinthians, o Albuquerque é do Grêmio, e também o Marco Júnior, que pertence ao São Paulo. Tem também o interesse na permanência do Fábio Sanches, zagueiro, que já não tem mais contrato com a Ponte Preta. O vínculo do Fábio Sanches com a Macaca venceu no último dia 30 de novembro e aguarda a Ponte então essas renovações de contrato, e as negociações estão em andamento. Acredito que até o final da semana, ou no mais tardar no início da semana que vem, já teremos algumas novidades em relação a essas renovações de contrato. E ontem, Júlio, no período da noite, na verdade foi hoje cedo, eu recebi mais uma dica do coordenador de futebol que o Eberlin revelou aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, que vai trabalhar no dia a dia com os jogadores, sem duelo junto com a diretoria de futebol, com o Eberlin na presidência da Ponte Preta. O Eberlin deu algumas dicas. É um ex-jogador da Ponte, trabalhou com ele na Ponte quando ele foi diretor de futebol, e hoje eu recebi que esse profissional também tem experiência e já passou pela seleção brasileira. Então o filtro começa a diminuir. Aqueles nomes que nós cogitamos aqui, Luiz Fabiano, Washington, Ronaldão também passou pela seleção brasileira. Tem outros também que eu acabei pesquisando. O Mineiro, volante, também passou, só que o Mineiro está na Alemanha, uma vida muito confortável, e acho difícil, né, voltar para o Brasil, mas oficialmente ainda não tem nada. São dicas, a gente segue apurando para saber quem é esse coordenador de futebol que vai trabalhar na Macaca a partir do ano que vem, Júlio. O ouvinte aqui tá, o Xandão. Júlio, eu vou chutar que sai de um desses: Adrianinho, Ronaldão, Marcelo Borges ou Washington. Um desses será coordenador da Ponte. Chutaria o Piá, mas ele está preso só se a Ponte conseguisse direito de ele trabalhar. É a mensagem do Xandão. O ouvinte até me deu o gatilho aqui de pesquisar do Adrianinho, e ele de fato estava trabalhando nos Estados Unidos nessa função mesmo, né? Técnico / manager. Nos Estados Unidos você pode revezar entre as funções, e ele está no Fort Lauderdale Strikes. O Adrianinho, que jogou de fato na Ponte Preta, trabalhou com o Marco Antônio Eberlin também. O Marcelo Pimentel: o Júlio tem bons nomes no mercado. Lateral direito Norberto do Cruzeiro, lateral esquerdo João Paulo do Confiança, volante Juninho do América, jogou na Ponte, Juninho. Meia Renato do Avaí, centroavante Bruno Mezenga do Goiás. Abraços do Marcelo Pimentel. E tem também aqui a pergunta para o Antônio Lupe. Lupe, gostaria de saber se o Ryan de fato foi embora, como você mencionou, há 2 semanas, ou se ainda há alguma possibilidade dele ficar. Aqui é o Renato, falo de Santos, sou fã da programação de vocês. Tudo bem, Renato, obrigado pela audiência. A informação foi passada pelo empresário do atleta. Deixa eu pegar o nome dele aqui que tá fácil. Alexandre, acho que é isso, Alexandre Gomes. Falou que o Ryan não vai permanecer na Ponte. Houve algumas tratativas, mas ele já estava inclusive indo a um outro clube onde o Ryan vai disputar o Campeonato Paulista. Não disse qual. Eu acredito que ele deve voltar para a Ferroviária. E aí, CH, muita expectativa na Ponte. Por enquanto, o Gilson Klein anunciado para 2022. E agora a expectativa pelas renovações e pelas contratações para a formação desse elenco de 2022. Esse cara do futebol, esse ex-atleta, ele tem que ter experiência. Se tiver experiência, vai acrescentar o quê? Bom, também não é problema meu, né? Eu acho que tem que ter o elo, é importante, mas tem que ter o mínimo de experiência para acrescentar, né? Então, vamos ver quem ele vai escolher aí. Espero que tenha uma opção interessante e que efetivamente ajude a Ponte. A Ponte precisa de ajuda, de gente competente para poder trabalhar, para ajudar no dia a dia. Só espero que a escolha seja assertiva. E sobre os atletas, é muito a Ponte, comentar a Ponte, até que o Eberlin diga o planejamento financeiro do time,
né, de maneira clara, não dá para imaginar o que a Ponte vai poder fazer. Não é questão de querer. A Ponte quer montar um super time. Agora, para tornar concreto, precisa de dinheiro. E como essa atual diretoria que está começando o seu trabalho vai fazer para arrumar o dinheiro, que é o grande X da questão. Por enquanto a gente não sabe ainda se vai ter investidor, se vai ter patrocinador, se vai ter um patrono, o que vai ter. Porque, repito, para resolver tudo que tem que ser resolvido do passado recente e do futuro presente ou próximo, vai precisar de grana. De qualquer maneira, esses nomes que estão sendo comentados são interessantes. O inteligente da situação é manter a base. Eu não contrataria 20, 25 jogadores. Eu acho que minimamente dá para arrastar parte do elenco da Série B para disputar o Campeonato Paulista num primeiro momento. Já acertou com o Gilson Klein. Então essa é a lógica da situação pelo pouco tempo que tem de preparação. Agora só os próximos capítulos vão definir efetivamente o que vai acontecer, Júlio. Júlio, coordenador técnico é o Adrianinho, e o Cajá está voltando mais uma vez. Abraço, Alex. O Tandy Negrão, Adrianinho passou pela seleção de base, aposto no Adrianinho como coordenador. Escreve aqui o Tandy Negrão. Galera, são as expectativas na Ponte Preta pelas contratações e anúncios que a nova diretoria continuará fazendo nos próximos dias. Exatamente. Olha, Júlio, desses nomes todos aí ventilados, eu acho que o Adrianinho seria interessante. Primeiro, um cara muito inteligente, um cara que entende de futebol, fazendo um trabalho nos Estados Unidos. Eu tinha amizade com o Adrianinho, aí, quer dizer, tenho amizade com ele, mas nós tínhamos um contato aí alguns anos atrás e falávamos muito. Ele me contava aí sobre esse projeto dele nos Estados Unidos, é um cara interessante, tá? A questão do Luiz Fabiano, né, que é um dos nomes aí também ventilados, mas o Luiz Fabiano a gente não sabe se ele se preparou para isso realmente, se é isso que ele está pretendendo para a vida dele. Eu acho que precisa de um cara, o CH foi muito bem nisso, precisa de um cara que entenda do negócio, precisa de um cara que saiba fazer o cargo que vai ser determinado. Então não adianta você colocar um cara só pela história, referência, é um baita do nome, uma baita de uma identificação com o torcedor, mas o cara não souber fazer aquilo que tem que ser feito. Então é por isso que eu estou dizendo, claro, tem o próprio nome do Ronaldão também que surgiu aí, né, que já fez esse trabalho na Ponte Preta, e diga-se de passagem com muita competência. Mas eu acho que para esse momento, até para a modernidade aí do futebol, um cara que trabalhou fora do país, o Adrianinho, sem dúvida nenhuma, seria um nome interessante. Agora, para falar dos jogadores, eu acho também que tem que manter aí uma base desse time. Claro que precisa de reforços, claro que a Ponte vai ter que ir ao mercado, mas o Gilson, acho que acerta demais a diretoria em mantê-lo aí como treinador. É um cara que conhece o elenco, é um cara que consegue dar fazer esse planejamento usando a base do time aí, só trazendo algumas peças pontuais. É um cara que está investindo nos meninos da base. Você vê que nós acabamos de ouvir aí o Leonaldi, e na pergunta sobre a importância do Gilson Klein, nós ouvimos aí o que disse o Leonaldi, né? Elogiando demais. Então, é muito importante. Já começa bem a diretoria, mantendo o treinador. Agora a gente espera que na hora de ir ao mercado consiga também peças interessantes e que custem pouco, né? Porque hoje realmente o custo de alguns atletas aí são exorbitantes, digamos assim. E jogadores medianos, hein? Jogadores medianos, né? O mercado está muito competitivo e aí acaba aumentando aí os valores, né? De pagamento, de salário, né? Até mesmo de empréstimo, né? Que hoje tem time que está cobrando até um empréstimo. Então, Júlio, eu acho que está no caminho certo. Começou bem a diretoria na escolha do Gilson Klein. Agora venha um executivo que seja bem feito essa escolha também, para que a Ponte possa montar um grupo forte. Só para fechar aqui, alguns ouvintes estão falando do nome do Roger. Eu acredito que o Roger vai seguir na carreira de técnico, né? Ele foi anunciado pelo Atlético, que é um time de empresário lá em Minas, né? De São João del Rei. E eu não acreditaria nisso, não. O Roger pretende ser técnico. Eu acho que se ele recuar e voltar para um cargo de coordenador, vai me surpreender muito, com base naquilo que ele falou nas entrevistas recentes. Ele tinha, né, a intenção de ocupar esse cargo depois que terminasse o contrato dele com a Ponte, se não me engano, em 2020. Só que houve uma rescisão de contrato, aí o Roger acabou indo para a Inter de Limeira,
depois pro Operário, ou foi antes o Operário? Não lembro. E aí virou treinador, mas ele tinha sim essa intenção, mas eu concordo com você, eu acho que nesse momento ele tem a intenção de ser treinador e não o coordenador, que é o que o Eberlin vai anunciar nas próximas horas, na verdade nos próximos dias. Ô Júlio, rapidinho, só para atualizar esse vai e vem do mercado, Camilo voltou pro Mirassol, Camilo já está fora da Ponte e vai disputar mais um campeonato paulista pelo Mirassol, por enquanto, a única movimentação de atletas que passaram pela Ponte, além do Rafael Santos, que vai ser utilizado pelo Cruzeiro na temporada do ano que vem. Maravilha, Lupe. Até daqui a pouco com mais da Ponte, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 12h02. Bandeirantes, Carlos Batista. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Carlos Batista. O tempo passa muito rápido. O que sobra da luta do dia a dia é muito pouco para o amor. Estamos sempre com um senso de urgência, querendo garantir aproveitamento total de tudo aquilo que almejamos. O tempo. Como administrar o tempo? É preciso estabelecer as prioridades da nossa vida, impor limites a tudo que pode esperar. Traçar metas e celebrar as conquistas, claro que é muito importante, mas não é mais importante do que a saúde. É necessário fazer escolhas. E como diz o ditado, cada escolha é uma renúncia. E para cada renúncia é preciso muita coragem. Que o ano novo, a sua prioridade seja a busca pela felicidade. Feliz 2022 com muito amor e alegria. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros.
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. impactoprimecampinas.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo. Sempre os melhores preços. Suco Maguari Uva 1,5 litro, R$ 7,79. Feijão Oliron Carioca 1 kg, R$ 5,89. Salsicha Estrela Hot Dog pacote 3 kg, R$ 22,90. Amaciante IP 5 litros, R$ 14,39. Aproveite! Ofertas válidas até segunda-feira, 13 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Ontem, São Paulo venceu o Juventude 3-1, Atlético Paranaense e Palmeiras 0-0. O Santos venceu o Flamengo por 1-0. O Atlético Goianiense venceu o Internacional por 2-1. Cuiabá venceu o Fortaleza 1-0. E a Chape foi derrotada para o Sport, placar de 1-0. A última rodada, a briga principal é, claro, contra o rebaixamento. Bahia, Juventude, Grêmio. 2 destes 3 vão cair, hein? Impressionante como fica essa disputa aqui na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos atualizar informações do Guarani. Chegando Marcos Luiz e já com perguntas, viu, Marquinhos? Pra você. Muitas. É, aqui o nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui. O nome dele tá Daniel, de Louisiana, Estados Unidos. Bom dia a todos. Por favor, Júlio, pergunte ao Marquinhos se com a saída do Lucão, quem será o centroavante do Guarani e se o Aleph Manga tem chance de ser o substituto do Bruno Sávio. É o Daniel, diretamente dos Estados Unidos de Louisiana, perguntando pra você, Marquinhos. Louisiana é perto do Texas, não é isso, Júlio? Louisiana perto do Texas. É isso aí. Sudeste, né? Tô meio por fora assim, mas na aula de geografia eu dei uma estudada. Lembra um pouquinho, Júlio? Fica perto do Alabama, de Houston. Júlio, não dá para cravar nesse momento qual vai ser o centroavante do Guarani. Né? A gente sabe que a diretoria está no mercado, a permanência do Lucão é descartada, um jogador que chegou no final do campeonato a dar bons resultados, mas durante a competição não se ouve bem e ficou claro, pelo menos para nós, que é um atleta que não tem assim todo o aval, vamos dizer, do técnico Daniel Paulista para ser o titular. Entrou por necessidade, né? Então, desde a saída do Davó, o Guarani não conseguiu um jogador que pudesse fazer esta função. Então não dá para cravar qual vai ser o centroavante do Guarani para o ano que vem, já para a disputa do Campeonato Paulista. Agora, Júlio, só para a gente desenvolver o que falamos na nossa manchete,
com a saída do Rafael Martins, 2 são os nomes que estão sendo aí estudados pela diretoria do Guarani. E por coincidência, 2 atletas que foram rivais, vamos dizer assim, no último campeonato. O Thiago Rodrigues, goleiro do CSA, que jogou o Campeonato Brasileiro pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e também o Diogo Silva, jogador, goleiro, este aí um pouco menos experiente e tal, mas também acabou despertando o interesse, estaria, sempre no condicional, Júlio, estaria na lista do Guarani para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro. O que você acha dos 2 goleiros, o Thiago Rodrigues e o Diogo Silva, hein, Júlio Nascimento? É verdade, vou passar aqui pro Gleger, que é o especialista da posição, e o André Patti, também do Taquaral, tá dizendo aqui, boa tarde, pessoal da Band. O Jailson, que saiu do Palmeiras, não seria uma boa, o salário deve ser entrave. O goleiro Vinícius Silvestre, da base, jogou as 2 últimas partidas no time principal e fechou o gol. 250 pau ganhando o Palmeiras, pô. O Jailson? Sim. Perfeito. O Palmeiras, eu li ontem, inclusive, do nosso colega Vinícius Bueno, que sem o Felipe Melo, Bigode e o Jailson, o Palmeiras iria economizar 1,5 milhão, né? Mas claro que boa parte dessa economia envolve o salário de Felipe Melo e Felipe Bigode. Bom, Gleger, falando sobre esses 2 goleiros mencionados pelo Marquinhos, qual a sua opinião sobre eles? Olha, Júlio, eu acho que tudo bem, o do CRB é o Diogo, né? Diogo Silva do CRB. Silva do CRB, pra mim, é mais goleiro. Inclusive, naquela partida... É mais novo, não é, Gleger? É mais novo, inclusive, exatamente. Naquela partida contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o que aquele cara fez foi impressionante, né? E tecnicamente falando, analisando, eu acho que ele é mais goleiro. O Thiago também é bom goleiro e tal, mas eu sou mais o Diego, se for uma contratação. Mas ainda acho, tá? Ainda acho. E o Guarani pode sim tentar uma outra opção aí, um pouco mais experiente, sabe? Um pouco mais rodado, um cara, uma referência, um pouco mais de nome, digamos assim, né? Para chegar e tomar conta aí da posição. Mas a gente sabe também da dificuldade, a gente sabe que o presidente Ricardo Moisés é pé no chão, né? Vai naquele planejamento e não sai daquilo de jeito... E tá muito certo, tá? Tá muito certo o Ricardo Moisés. Então, Júlio, entre esses 2 aí, eu contrataria o Diogo. Acho que é mais goleiro e acho que para esse momento seria a melhor opção dentre esses 2. Mas eu repito, hein? Eu tentaria ainda um cara com mais nome. O Cavalcante está mandando aqui, espero também que Rafa Costa e Maxwell saiam. São duas situações diferentes, né, Marquinhos? Diferentes. O Maxwell tem contrato até novembro do ano que vem. E o Rafael Costa está se recuperando e a lei obriga que o clube dê respaldo até o jogador estiver bem. Então, como o Rafa vem de uma cirurgia, o Guarani vai ter que ficar com o jogador pelo menos até o ano que vem aí, Júlio. O Guarani deveria trazer o Júlio César do Red Bull Bragantino. O Júlio César, ex-Corinthians, não. Olha, gente, por experiência, hein? Melhor evitar o Júlio César. E aí, CH, o Guarani vai em busca de um novo goleiro, né? A era Rafael Martins terminando no Bugre depois de uma temporada de altos e baixos. Tira uma dúvida, o goleiro que terminou jogando no Botafogo do Rio, quem foi? O Diego Loureiro, né? E colocou no banco um cara experiente. O Gatito, que estava machucado. O Gatito e o Cavalieri tentou ter umas... Não era o Cavalieri, era terceiro goleiro, Cavalieri. Se você pegar dos 4 que subiram, Goiás tinha o Tadeu, melhor goleiro da Série B. O segundo goleiro de destaque foi o Wilson do Coritiba. Quem foi o goleiro do Avaí? O que eu estou querendo dizer? Até pra gente pesquisar, eu não me lembro. Que para você montar um time confiável, você precisa efetivamente de um goleiro incontestável. Todos esses citados aí são goleiros ok, legal, mas não são indiscutíveis. O Jailson ganhava 250 no Palmeiras. Ele tem mais de 40 anos, ele vem pro mercado, ninguém vai pagar 250 pro Jailson. Ninguém. Então, se o Guarani quer montar um time de verdade, o Guarani não tem um goleiro confiável há pelo menos 4 temporadas. Precisa de um goleiro diferente. Não precisa ser o Jailson. Eu estou usando o Jailson como exemplo. Os times na Série B que fizeram sucesso, com exceção do Guarani, não tinham goleiros discutíveis. Agora, você pode encontrar no mercado um cara menos famoso e que fecha o gol também. Isso pode acontecer, mas é mais difícil. Porque, perceba,
qual é a fórmula dos clubes pequenos na Série A ou metade do campeonato da Série A? Pegar goleiros que eram regra 3. Quem é o goleiro do Bahia? Danilo Fernandes. Era goleiro titular até outro dia do Internacional. Quem é o goleiro do... Me ajuda aí, Gleger. Você que acompanha goleiro em tudo que é lugar. Eu estava usando isso ontem como exemplo. Do Ceará é aquele menino João Paulo, né? Disso. Que era do... Exatamente. Enfim, se você pegar os times periféricos, eles estão usando essa fórmula. O Walter está no Cuiabá. Eu acho que foi uma grande tacada, apesar do time não ajudar. Então, eu buscaria esse tipo de goleiro, esse perfil, que é mais ou menos o que você pensa, Gleger. É um cara indiscutível. Não estou dizendo que esses não são bons, né? E eu não sou dono do cofre. Eu não tenho a chave do cofre. Quem tem é o Ricardo e o CA. Agora, não dá mais para ficar apostando nessa posição. Vou repetir, o Guarani está sofrendo isso há muito tempo. A torcida está de saco cheio dessa situação. Você testa esse, você testa aquele, porque não tem grana. Mas como com a camisa 10, entre aspas, não dá para você arriscar, e o Guarani está tentando, e corretamente, ficar com o Regis e o Andrigo, você não pode ter uma zaga titubeante, está investindo no Thales. Você não pode ter um primeiro volante que você tenha dúvida, Bruno Silva, e lá na frente o Guarani também precisa apostar um pouco mais, e tem que apostar no gol. Porque aí você forma uma linha, uma espinha dorsal, como que os românticos dizem, né, e falam a todo momento. Você monta uma espinha dorsal confiável. Então precisa ter um goleiro incontestável. Um cara que você bote lá, deixa o cara jogar que ele vai dar conta. E com todo respeito a esses bons nomes, não são nomes de excelência. Não tô falando para gastar 200 mangos aí para contratar um goleiro, não é isso que eu tô dizendo. Mas tem que garimpar no mercado um cara que seja, Júlio, incontestável na posição de goleiro. Sobre goleiros, o que acham desses dois? Estão na reserva, o Marcelo Carne do Juventude, o Maurício Kozlinski, né, do Atlético Goianiense. Sobre o volante, Anderson Leite, saiu da Chape, seria uma boa opção. Mandou aqui a mensagem o nosso ouvinte, o Alan. Vladimir, ex-Santos, reserva do Avaí, é um bom nome. Manda aqui o Rodrigo. Goleiro Vladimir do Vasco, acho que ele quis dizer Vanderlei do Vasco, Alex aqui, ou Vladimir que tá no Avaí. Em 2007 o Guarani subiu com Buzeto Paredão, em 2009 com Douglas Paredão, em 2018 subiu com Bruno Paredão. Tem que encontrar o monstro no nível do Jailson, sim, é o Gil Gotti, do Proença. O goleiro do América estava aqui no Guarani, tacaram pedras no cara, falou que não servia, agora está indo para pré-Libertadores. Cara, falando do... Putz, como é que é o nome dele? Rapaz, o céu. Matheus Cavicchioli, mas assim, com respeito ao ouvinte, ninguém disse isso não, cara. Muito pelo contrário. Existia uma pressão muito grande em cima do Carpini por não utilizar o Cavicchioli como titular, né? Muito pelo contrário. Ô Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 12 horas e 20 minutos. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Do Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com cafezinho expresso. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas, Coxinha na Nico. Fique ligado, você já pode fazer suas encomendas para a ceia de Natal e Ano Novo. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especial as suas comemorações de final de ano. Solicite agora mesmo o cardápio completo. E bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964 99114 6964. É fácil e rápido.
Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Encontre aqui a linha 9 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros tem rede balançando. É bola na rede. Guarani vem no contra-golpe, Bruno Sávio, tocando pela direita, Pablo, partiu, entrou na área, vai fazer, pé direito, bateu, é gol! Depois da cobrança e escanteio, a bola se ofereceu dentro do círculo central. O Bidu tirou lá atrás, o Bruno Sávio raspou de cabeça e acionou pela direita Pablo. Ele partiu na velocidade e bateu firme, pegou cheio de peito, de pé, mandou a bola no fundo do gol do Vasco. Ela bateu lá dentro e fez chuar. O futebol tem disso, é uma emoção espetacular. Pablo, verdadeiramente iluminado para fazer o gol do Guarani. O Bugre se salvou no pênalti numa defesaça de Rafael Martins. E no contra-golpe mata o jogo. Pablo mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, campeão brasileiro de 78 no confronto dos campeões do Brasil. Guarani marca, mandou a bola no fundo do gol, marca e faz a festa, a torcida no estádio Brinco de Ouro. Guarani mandou a bola no fundo do gol. Pablo, 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 camisa 17. Visceral, Guarani para estufar a rede. Pablo marca o gol e encanta a plateia no estádio Brinco de Ouro. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Vasco 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Somente o futebol consegue trazer esse tipo de emoção, Batista. E mais, dar tranquilidade para um jogador que cometeu o pênalti, porque foi do lançamento do Bidu para a participação inclusive do Bruno Sávio, para que a bola pudesse chegar aos pés do Pablo. Ele levantou a cabeça e percebeu que o Lucão já estava tentando cobrir o canto superior direito e meteu no contrapé do goleiro do Vasco. Um belo gol do Pablo aqui no Brinco. A torcida homenageia, acende a lanterna do celular, coloca um sorriso. 1-0 Pablo, foi pra rede.
Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo, sempre os melhores preços. Suco Maguari Uva 1,5 litro, 7,79. Feijão Oliron Carioca 1 kg, 5,89. Salsicha Estrela Hot Dog pacote 3 kg, 22,90. Amaciante P 5 litros, 14,39. Aproveite! Ofertas válidas até segunda-feira, 13 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui essa edição do Nossa Área. Na sequência vem a edição nacional, ainda debatendo sobre o futebol, todos os assuntos ligados ao Campeonato Brasileiro Série A. Santos escapou do rebaixamento, o Grêmio ainda precisando da vitória para continuar nessa saga para fugir da Série B. Então tem muita informação para você na sequência. Eu volto 5 horas no comando do Bandeirantes Esportiva com toda a equipe de Carlos Batista, agradecendo aqui os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, timaço técnico de Gil Kleber. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas, integrando o país através da notícia.